A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um versículo da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a sua meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que verso tremendo. O primeiro verso da Bíblia começa falando do princípio dos céus e da terra. Esse não é o princípio, esse é apenas o princípio dos céus e da terra. Quero falar de 10 princípios da Bíblia. Há mais, mas eu vou mencionar 10. O primeiro princípio está aqui, princípio dos céus e da terra. Porém, há um princípio anterior a esse. É o princípio de João 1:1, que diz: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Esse princípio de João, o princípio do Verbo, é o princípio antes dos céus e da terra. É o princípio quando o Verbo somente estava com Deus. O Verbo era Deus. Então nós temos o princípio do Verbo, o princípio dos céus e da terra, mas também temos o princípio da sabedoria. Não é? Provérbios, capítulo de número 9, versículo de número 10, lemos o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que coisa maravilhosa! O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Provérbios 1:7 temos algo similar, mas aqui muda, diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Algumas traduções diz do conhecimento. Então, tanto o conhecimento, a ciência, a sabedoria, o princípio é o temor do Senhor. Ainda em Provérbios 8:22, fala dos caminhos de Deus, o princípio dos caminhos de Deus. Diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Então, antes das obras mais antigas, o Senhor me possuiu. Esse é o princípio dos caminhos de Deus. Muita gente não entende os caminhos de Deus, mas os caminhos de Deus já lá no princípio estavam. Lemos também no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1, diz assim, olha como começa também o Evangelho de Marcos: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Houve um princípio do Evangelho, o Evangelho de Jesus. Alguns até dizem que Marcos é o primeiro Evangelho a ser escrito. Marcos 1:1, princípio do Evangelho. João 1:1, princípio do Verbo, que estava com Deus e que era Deus. Temos também Mateus, capítulo 19, versículo 4, quando vieram perguntar a Jesus acerca do divórcio, Jesus disse assim: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Aqui em Mateus 19:4 temos o princípio do homem. O homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. A Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então daqui temos o princípio do homem. Mas depois não se achava ninguém para fazer companhia para o homem. Então o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Fez o homem cair num profundo sono e fez a mulher. Temos aqui o princípio do homem e o princípio da mulher. Princípio do homem, princípio da mulher. Ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Mateus 24 também fala de outro princípio que em breve deve acontecer, que
diz assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vai como quando começar a grande tribulação, teremos aí o princípio das dores. Muita gente acha que nós já estamos passando nessa pandemia um certo princípio das dores. Mas, finalmente, para terminar, 2 João, capítulo 1, verso 5, a segunda carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo de número 5, nós lemos o seguinte: e agora, Senhora, rogo-te que não escrevendo um novo mandamento, mas aquele que desde o princípio tivemos, princípio do mandamento. Qual é esse mandamento? Que nos amemos uns aos outros. O princípio do mandamento é o amor. Amemos uns aos outros. 10 princípios na Bíblia. Primeiro, princípio dos céus e da terra. Segundo, o princípio do verbo. Terceiro, o princípio da sabedoria. Quarto, o princípio da ciência. Quinto, o princípio dos caminhos. Sexto, o princípio do evangelho. Sétimo, o princípio do homem. Oitavo, o princípio da mulher. Nono, o princípio das dores na grande tribulação. E 10º, o princípio do mandamento: amemos uns aos outros. Deus te abençoe. Cumpra o princípio do mandamento, que é o amor.